bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o jornalista Lucas Berlanza. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Bruno. Lucas, você lançou recentemente o Guia Bibliográfico da Nova Direita, que é, sobretudo, um esforço para compreender o Brasil a partir das ideias de liberdade de autores brasileiros e também autores estrangeiros. Por que você considerou que se tratava de um empreendimento a ser realizado? Enfim, qual é a importância que você identificou para fazer um livro que tivesse essa abordagem? Bem, em primeiro lugar, eu agradeço a honra de estar aqui ocupando o espaço do Instituto Mises para falar sobre o meu trabalho, divulgar o meu livro. Diretamente para a questão. Na verdade, o livro trabalha um fenômeno, em primeiro lugar, um fenômeno brasileiro, que é essa emergência de ideias, de matrizes liberais e conservadoras que desafiam o que a gente poderia chamar de hegemonia ideológica da nova república, uma hegemonia baseada no dirigismo, no intervencionismo e na ruptura total com conexões simbólicas e referenciais com o passado, um cultivo de símbolos de virtude, de figuras de virtude, sobretudo da nossa própria história. Então o livro tenta trabalhar essa emergência de ideias, os marcos de princípios que a compõem e que desafiam essa hegemonia ideológica. Como esse fenômeno se dá no Brasil, trata-se de um fato social, político e intelectual que se efetiva no Brasil, eu achei por bem, a princípio por uma questão de essência, porque o fenômeno é brasileiro, ele, portanto, embora dialogue, embora evoque ideias e autores estrangeiros, ele tem um componente nacional, pelo próprio palco em que ele se dá. E num segundo lugar, numa segunda posição, mas tão importante quanto, por conta de eu acreditar que a adesão, o abraçar dessas ideias no Brasil depende de um entendimento melhor dos brasileiros que fazem parte desse fenômeno. Nós dois, inclusive, poderíamos ser incluídos nessa linha, de um abraçar desse patrimônio que o próprio Brasil oferece, de referências, de anticorpos para combater os seus próprios males, porque nós não estamos alheios, nós não temos uma escassez, uma ausência de referências absoluta na nossa história. Nós tivemos grandes líderes, grandes intelectuais e estadistas, mas também lançando um olhar com base nessas ideias para os nossos problemas, para as nossas mazelas estruturais da nossa cultura política patrimonialista. E para isso eu trago alguns autores no livro que diagnosticam essa doença. Um deles é você mesmo, um ensaio sobre o seu livro Pare de Acreditar no Governo. E o outro, por exemplo, para ficar apenas em um, o nosso professor Ricardo Vélez, com seu livro Patrimonialismo e a Realidade Latino-Americana. Então, a um só tempo, eu trabalho com essa ideia de que é preciso resgatar as nossas referências para nós lidarmos com os problemas e de que é preciso olhar diretamente para esses problemas. Isso é algo que faz parte, em alguma medida, do cotidiano dessa nova direita, mas também há algumas carências que eu observo nesse sentido e que eu tento suscitar uma reflexão para que essas carências sejam supridas. Como você também, aliás, já faço aqui a minha observação, as minhas congratulações, também tem feito um esforço muito grande nesse sentido. Eu queria que você citasse então algumas dessas carências, Lucas, já que você mencionou aí, quais seriam, se você quiser citar a principal ou as principais, quais seriam elas? A principal, sem dúvida, é a falta de reconhecimento dessa utilidade, dessa, eu diria, questão essencial de se resgatar as referências nacionais. A gente vê na nossa nova direita muito esse resgate necessário e fundamental para aprimorar o nosso debate público dos autores estrangeiros da escola austríaca, por exemplo, os nossos economistas da escola austríaca, Hayek e Mises, todos eles, portanto, devidamente incluídos no livro, de autores do conservadorismo britânico, como Edmund Burke, você também cita muito o Oakeshott, o Russell Kirk, que o nosso Alex Catarino divulgou no Brasil, mas falta esse interesse por se debruçar pelos nossos autores, pelos nossos homens, pelas nossas figuras, aqueles que lidaram com os nossos dramas e que pensaram o Brasil como um projeto de nação.
Os nossos conservadores da monarquia seriam os primeiros a serem lembrados. Nosso pai fundador, José Bonifácio, que também está no livro. A gente teria outros nomes, como Bernardo Pereira de Vasconcelos, até mesmo liberais, como Diogo Feijó, que fizeram parte dessa história. Muitos deles descritos na obra do professor Otávio Tarquínio, a história dos fundadores do Império do Brasil. E a gente teria na República também João Camilo de Oliveira Torres estudando essa questão da monarquia. Teríamos nomes como Roberto Campos, Meira Pena, Carlos Lacerda, que continua, na minha opinião, um tanto afastado das discussões, deveria ser mais trazido à baila. Então há uma carência em se entender, em primeiro lugar, que isso é importante, que é importante resgatar e adjetivar ou adornar a discussão com as referências, com os símbolos, com os heróis, com os intelectuais, as figuras que lidam diretamente com a nossa realidade brasileira, em vez de apenas evocar os nossos grandes ícones estrangeiros. Lucas, quando se faz escolhas de autores, e ainda mais para compor um livro, o autor geralmente identifica nesses autores elementos importantes ou ideias com que o autor comunga. No seu caso, o que tem em comum esses autores que você traz no livro e você analisa, né, no âmbito da concepção e da defesa das liberdades? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o livro tem uma seção chamada Um Olhar sobre Adversários e Inimigos, que é uma seção que trata dos adversários dessas ideias. Não é? Então não dá para dizer que todos os autores do livro comungam de uma mesma linha de pensamento, porque a narrativa em que o livro se estrutura, ela passa pela oposição a essas ideias também. Então eu tento demonstrar a genealogia dessas ideias, de onde elas vêm, quem são os autores que demarcam essas correntes e que estão sendo recepcionados no Brasil nessa fase atual da nossa trajetória republicana, mas também eu tento nos definir por aquilo que se opõe ao que nós somos. Né? Então tem uma seção que aborda o socialismo, o marxismo em si mesmo, aborda a mentalidade estatizante de certos segmentos do regime militar, aborda também uma ala, uma facção típica da nossa esquerda intelectual brasileira, através da figura de Nelson Werneck Sodré. Também abordo o nazismo e a social-democracia de Fernando Henrique Cardoso, para tentar nos distinguir de certas associações que são indevidamente feitas, até por conta de quem tem interesse em não permitir a divergência. De maneira que o livro, como um todo, ele não engloba apenas autores que se casam com as ideias que ele defende, né, que eu defendo. Certo. Como mas, você acabou respondendo a pergunta seguinte, que seriam os adversários desculpe. Não, mas não tem problema. Já que você antecipou a resposta, quais seriam, então, no caso dos autores que fazem, né, a defesa das ideias da liberdade, obviamente, o que esses autores têm em comum? Bem, eu tento traçar no livro, como eu disse, uma genealogia das ideias liberais e conservadoras. E, do ponto de vista das ideias liberais, eu pego a definição, a conceituação de Melchior, que trabalha no seu livro Liberalismo Antigo e Moderno, um dos livros objeto dos ensaios do meu trabalho. Ele trabalha com um conceito elástico, porque ele diz que o liberalismo é difícil de ser definido como um fenômeno que se manifesta em pluralidades na história, mas que seria, grosso modo, aquele movimento, aquele conjunto de ideias, aquele referencial de ideias que sustentam a retração da autoridade do Estado sobre a autonomia do indivíduo. E isso perpassa, inclusive, aqueles autores no livro selecionados para representar o pensamento conservador. Existem certas alas tradicionalistas que sustentam ideias antiliberais, que não aceitam, por exemplo, a ideia da representação moderna, isso a gente sabe também, mas o livro trabalha com aquelas ideias que permeiam o grosso dessa intelectualidade da nova direita brasileira, como eu a conceituo na própria obra, e esse grosso alia essa preocupação com a prudência na prática política, com o gradualismo nas transformações, com respeito aos fundamentos históricos e culturais de uma sociedade, alia isso à defesa da liberdade econômica e à defesa dessa autonomia da dimensão do indivíduo em detrimento de uma opressão exacerbada por parte do Estado. Então eu diria que todos esses autores que eu relaciono, com as suas diferenças, com seus nuances, todos eles sustentam em alguma medida esse casamento.
alguns mais, outros menos, com doses diferentes dessas duas abas que eu trabalho, mas todos eles defendem essa autonomia individual contra a opressão de um Estado leviatã. No caso dos adversários, seria o contrário disso? Quer dizer, o Estado teria esse papel preponderante? Qual é o ponto em comum dos adversários das ideias da liberdade que você apresenta aqui nos capítulos 4 e 5? Definitivamente, grosso modo, esses autores desse capítulo 4, né, na verdade é a parte 4 do livro. Você falou 5, né? Eu falei 5 porque são os grandes temas e controvérsias que também podem ser vistos como, em termos de prática política, como sendo adversários dessa ideia da liberdade. Mas vamos se prender aqui ao capítulo 4, que é onde você trata especificamente desses adversários e inimigos. Isso. Existem algumas diferenças também entre eles. Os socialistas utópicos, por exemplo, existe um forte componente no pensamento deles de uma organização da sociedade em detrimento dessa opressão direta do Estado. Existe um componente, até o próprio Donald Stewart, que foi o fundador do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, era o dono do exemplar do livro do Martin Buber, que eu li para produzir esse ensaio, e ele comentou em várias passagens dos textos dos socialistas utópicos que havia insights até liberais naqueles textos. O que, comparado com o marxismo, por exemplo, que é a corrente que predominou, é muito superior, é muito mais respeitável na sua consistência e na sua moralidade. Mas, grosso modo, esses autores sustentam, seja esse agigantamento do Estado, seja essa valorização do Estado interventor como a solução dos problemas da sociedade, essa aposta cultural e política no Estado como uma instituição que vai nos salvaguardar dos nossos problemas, que vai nos emancipar das nossas limitações, seja concomitantemente ou não essa ruptura com qualquer conexão com o passado, conexão com os nossos referenciais, a valorização desses fundamentos culturais e simbólicos da sociedade em prol de uma nova era, de uma nova humanidade, a fundação de um mundo perfeito sem classes ou de um mundo governado pela raça superior, né? Então, grosso modo, essas ideias elas se conjugam pelo seu coletivismo, por essa negação dessa esfera individual em prol da deificação dessa ação do Estado, e isso as coloca formalmente em oposição ao grosso das ideias que eu sustento e que os autores que eu elenco no meu livro positivamente também sustentam. Bom, dentre esses autores aqui tem, como você já citou, o Fernando Henrique Cardoso, que era marxista e se transformou num social-democrata, né? Que é um filho do socialismo. A social-democracia é uma filha do socialismo, que é uma ideologia política, né, que tem uma experiência a partir do pós-guerra, uma experiência do ponto de vista político-ideológico vitoriosa. Não estou fazendo um elogio aqui à social-democracia, mas constatando o fato de que a social-democracia foi vitoriosa do ponto de vista intelectual, nas academias, nas discussões públicas, e também do ponto de vista da política formal, né? E é um adversário mais difícil de combater, Lucas, do que um regime marxista ou um partido comunista, etc., onde essas dimensões de coletivismo, autoritarismo, elas estão muito evidentes e tem um passado de experiência concreta na União Soviética e em outros países, né, dos mais perversos, violentos e assassinos do mundo. No caso da social-democracia, não. E por isso é um adversário mais difícil de ser combatido. Como é que se faz, ao lançar esse olhar sobre a social-democracia, para, ao mesmo tempo que não confundi-la, né, e não abrir um flanco aí por uma crítica mais contundente, não confundi-la com os regimes marxistas tradicionais, mas também conseguir mostrar a amplitude e a dimensão dos problemas teóricos e práticos que são o desenvolvimento da implementação de uma social-democracia. Sobretudo porque a social-democracia também, em si mesma, fez um trabalho de, digamos assim, uma aproximação mais extensiva com as franquias do mercado, com a abertura do mercado nos anos 90, né? Mais para o final do século XX,
eles fizeram esse esforço e Fernando Henrique representa essa terceira via, né? Inspirado no Anthony Giddens, no Tony Blair. Ele representa a implantação tanto quanto viável desse projeto no Brasil, através do PSDB. Em relação a distingui-los dos radicais, dos extremistas, do socialismo mais clássico, do próprio lulopetismo, eu diria, do próprio bolivarianismo, essa diferença é feita por eles próprios. Fernando Henrique, no seu livro A Arte da Política, esse livro sobre o qual eu escrevi na minha obra, ele trata de questionar digamos, esse endeusamento excessivo desse Estado até varguista por parte das esquerdas, o que é um paradoxo interessante, porque Vargas teve suas fases e na fase de ditadura, no Estado Novo, foi ele um perseguidor dos comunistas. É a esquerda que simbolicamente, pelo menos, evoca os comunistas. Hoje o endeusa, trata Vargas como um ditador de estimação. Mas Fernando Henrique se contrapõe a isso, ele defende alguma dose de privatizações mais elevada do que qualquer esquerdista tradicional aceitaria. No entanto, ele mesmo trata de destacar com orgulho no seu livro que aumentou a taxação, que aumentou os impostos, a carga tributária, né, para promover os seus programas sociais. Então eu diria que há aí uma necessidade de distingui-lo dos outros por conta de ele ser essencialmente um adversário e não um inimigo, nessa acepção daquele que quer nos destruir. Eu sempre faço esse esforço de estabelecer essa distinção. O adversário político sempre existirá, é aquele que se opõe às nossas ideias, que tenta nos enfrentar programaticamente, ideologicamente, como se queira, para fazer com que as suas teses prevaleçam. Isso é legítimo na democracia. O inimigo é aquele que quer nos aniquilar, que quer nos destruir. Independentemente de se tratar de um adversário ou de um inimigo, que se modifique a contundência no enfrentamento. É preciso, sim, apontar as deficiências desse projeto que a social-democracia, no nosso caso, o tucanismo, né, representam do ponto de vista cultural, o apoio, o fôlego que deram à questão da infiltração ideológica na cultura, no ensino, o tratamento generoso a movimentos radicais como o MST, essa referência, quase que reverência simbólica à Revolução Cubana, Fidel Castro, até o Lula, o FHC já disse, grande oposicionista que ele é, já disse que o Lula não deveria ser preso, deveríamos ter cuidado para prendê-lo, porque ele é um símbolo popular muito importante. Esse tipo de palmolenguice, se a gente puder usar a expressão, esse termo científico, isso daí, né? Esse termo científico, isso daí precisa ser atacado, sim, precisa ser atacado com a força da lógica, dos argumentos e do fundamento da nossa civilização que a gente encontra nos autores, alguns dos quais eu elenco no meu livro, que servem de anticorpos para essa tomada de posição um pouco mais, como eu dizia, calcada num afrescalhamento do que nesse radicalismo hostil das esquerdas típicas e populistas e marxistas clássicas, mas que também tem o seu forte componente nocivo. Nós temos aqui, e você citou em algum momento na sua resposta, uma economia bastante dirigida em virtude de uma série de intervencionismo do Estado, Lucas, e esse intervencionismo, obviamente, ele não se dá apenas na economia, né? Há várias dimensões e gradações desse intervencionismo. Mas no caso da economia especificamente, qual a função e a importância, obviamente, da presença de autores da escola austríaca que você cita nesse livro? Bom, em relação diretamente ao próprio livro, seria um crime, seria um absurdo empírico, talvez a gente possa dizer assim, se o livro não colocasse os autores da escola austríaca numa posição de absoluto protagonismo. Porque essas ideias, elas não são, vale dizer, absolutamente inéditas no Brasil. A gente tem, por exemplo, Eugênio Boudin trabalhando com os autores da escola austríaca. Em seguida, Roberto Campos já passa a evocá-lo, se torna ele mesmo um hayekiano. A gente tem o professor Antônio Paim referencia no seu História do Liberalismo no Brasil os autores austríacos, embora tenha suas críticas a eles. Enfim, é uma ideia, é um tipo de pensamento econômico, uma corrente de pensamento que já não fincou raízes no pensamento político brasileiro, no pensamento econômico brasileiro, mas ela já tem uma trajetória digamos assim, de infiltração, de entrada no cenário da intelectualidade brasileira. Mas agora, no bojo disso que eu chamo de nova direita,
ela vem com tudo. A nova direita, ela tem autores que são, no meu livro, não tão lidos por ela, mas, como eu disse, traçam a genealogia das ideias que ela vem sustentar agora. E há autores que são lidos por quase todos. É quase unânime que aqueles que fazem parte desse fenômeno, desse movimento, leem, ou pelo menos referenciam, conhecem esses autores. E desses autores dessa segunda categoria, esses que são lidos, que são conhecidos e são divulgados, a escola austríaca é absolutamente indispensável de ser citada, porque ela tem um destaque nisso daí. Em relação, inclusive, institucionalmente, o Instituto Mises Brasil é prova disso, nós temos um instituto com o nome do próprio Mises. O IEL também foi criado por defensores da escola austríaca, como Donald Stewart, e Mises ganhou as ruas. A gente viu o nome dele sendo desfraudado em manifestações populares contra o governo federal. Menos Marx, mais Mises foi afixado nos colégios. Então é um fenômeno de penetração da escola austríaca que não pode ser questionado, não pode ser negado, ele está aí. Né? Mises também é o economista mais pesquisado nas redes sociais, na internet, pelos brasileiros. Então esse fenômeno, pelo simples fato da sua dimensão, da sua penetração, da sua importância, ele não poderia ser de maneira alguma ignorado no livro. Se o livro não passasse por isso, ele seria um livro capenga em todos os sentidos. Em relação à importância essencialmente das ideias austríacas na questão da defesa da liberdade, elas em si mesmas, houve uma grande coragem dos austríacos agora a LVM Editora lançou a coleção Von Mises. Eu acabei de ler, inclusive vou publicar um ensaio sobre o contexto histórico da Escola Austríaca de Economia, que foi o último livro publicado pelo Ludwig von Mises em 1969, em que ele aborda a ousadia, a coragem, o atrevimento do Karl Menger, fundador oficialmente da escola, embora ela ecoe ideias do século XV, né, da escolástica, mas a coragem que ele teve de desafiar a crescente tendência intervencionista representada na época pelo historicismo alemão. Então a escola austríaca ela já nasce com essa determinação de desfraudar essa bandeira da economia feita pela ação humana no mundo real, na vida real, as trocas espontâneas realizadas na sociedade, como fator de propulsão da geração de riquezas, em detrimento dessa visão que enaltece a ação do Estado diretamente para mitigar ou solucionar os nossos problemas. Então está na essência, está na raiz da escola austríaca, desde a sua origem, no seu DNA, essa personalidade liberal. Sobre o título do livro e essa expressão nova direita, Lucas, que em vários momentos e nas respostas que você deu anteriormente, você referenciou, né, a nova direita, e na introdução do seu livro você explica que usa essa expressão nova direita para qualificar um grupo, né, basicamente formado por conservadores, liberais e libertários, que representaria um marco de resistência a uma sucessão de décadas em que essas correntes permaneceram no ostracismo. Na própria introdução, e você falou agora há pouco, que essas ideias não são inéditas no país, né? Gerações passadas já defenderam essas ideias. Então eu queria que você falasse mais sobre essa expressão nova direita, porque foi uma expressão que logo que o livro foi lançado, ela causou uma certa confusão, uma reação um tanto ignorante, porque as pessoas sequer leram o livro e foram criticar simplesmente a expressão nova direita sem saber o que você queria que ela significasse no livro. Então eu queria te perguntar o seguinte: mesmo não tendo novidade nesse grupo que você apresenta, né, vale falar em nova direita, sendo que de novidade parece que só tem mesmo os personagens? Em primeiro lugar, a expressão ela não foi inventada por mim. É bom deixar isso claro, porque as pessoas às vezes elas tratam, como você disse, sem nem ter lido o livro, elas tratam essa opção como uma espécie de iniciativa de propaganda, quer partidária, quer uma intenção que passou extremamente longe de qualquer ideia que eu tenha tido a respeito de se estar fundando ou iniciando uma escola filosófica ou qualquer coisa do tipo. Quem sou eu para ter um atrevimento dessa monta? Jamais isso passou pela minha cabeça. Então, não é isso. A nova direita, como você acabou de definir,
é uma expressão de diagnóstico, uma expressão que observa um fato, que observa um fenômeno, um acontecimento na trajetória das ideias e dos movimentos sociais no Brasil, que se dá, que se incrementa, sobretudo se consolida com a crise do regime lulopetista, do modelo de governança lulopetista, em que as ideias que demarcaram essa nova república até então atingem um ponto de saturação. Esse intervencionismo e essa até patrulha ideológica, a gente poderia dizer, nas universidades, nas redações, isso tudo chega a um ponto de saturação que provoca o cansaço, provoca, portanto, uma reação proporcional, que tenta se tornar proporcional. Então a nova direita, ela tem esse nome, eu uso essa expressão, como outros já usaram antes de mim, inclusive na imprensa tradicional. Se a gente pegar, por exemplo, um ambiente hostil às nossas ideias, como a Globo News, o jornalista Merval Pereira já falou em nova direita. Então a própria imprensa tradicional, os próprios meios tradicionais percebem alguma coisa de diferente no ar. Percebem que algo aconteceu, que algo está acontecendo. É para demarcar esse acontecimento e também para dar, sem a pretensão, mais uma vez eu digo, de parecer uma coisa absolutamente inédita, absolutamente inventada na quadra histórica atual, o que seria o oposto de tudo quanto eu tenho escrito, né? Sem querer passar essa ideia, mas ao mesmo tempo dando a quem faz parte desse processo um senso da sua responsabilidade histórica, do que está acontecendo e de que nós fazemos parte. É para isso que eu uso a expressão nova direita. É uma expressão que pode gerar polissemias, como quaisquer outras que eu colocasse no título poderiam gerar polissemias, porque os termos são apropriados de maneiras distintas por diferentes intérpretes e grupos sociais. Mas a intenção era tão somente essa, demarcar um acontecimento, não propor uma cartilha ideológica ou um panfleto partidário. Lucas, para encerrar, você já lançou o livro no Rio de Janeiro, em São Paulo. Há algum outro lançamento em alguma outra cidade já previsto? E quem quiser comprar o livro, onde é que pode fazê-lo? Há conversas já iniciadas para lançamentos em Curitiba e no Rio Grande do Sul. Ainda não tem data confirmada, mas eu espero estar lá para conhecer também o público curitibano e gaúcho, quiçá, em outros estados. E o livro, hoje, ele pode ser encontrado na Travessa ou na própria livraria Resistência Cultural. Mas já há conversas para que a distribuição seja feita para outras redes e que também o livro seja em breve hospedado na Amazon para compra virtual. Lucas, obrigadíssimo pela entrevista, parabéns pelo livro. Eu espero que esse livro alcance a merecida leitura e projeção que o seu trabalho merece. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente a você e mais uma vez ao IMB pela oportunidade. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.